Boa tarde, galerinha. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Hoje a gente vai ter aula de geografia, tá bom? Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração, agradecer a Papai do Céu, certo? Por tudo que Ele tem nos dado, por todas as bênçãos que Ele tem derramado nas nossas casas, nas casas dos nossos amiguinhos, na nossa escola, certo? Vamos lá? Feche os olhinhos. Querido Deus, muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Continua, Pai, a derramar tuas bênçãos, Pai, sobre nós, sobre a escola, sobre os nossos professores, sobre a casa também dos nossos amiguinhos e seus familiares. Só temos a te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos para um cantinho tranquilo, pega o livro, caderno, a folhinha, certo? De hoje. E aí vamos lá. Paisagens. Aí é na página 2, no livro 3, tá certo? Observe esta fotografia com atenção. Aí aqui tem uma paisagem. Partes dos bairros de Ipanema e Leblon, lá no Rio de Janeiro, certo? Troca de ideias. Vamos conversar um pouquinho. Na fotografia é possível observar elementos criados pela natureza. Você consegue identificá-los? Quais são eles? Quais são aqueles elementos que são criados pela natureza? Quem sabe dizer? Aí vocês vão observar se vocês conseguem identificar. Sim. E quais são eles? Um ponto e responde a outra pergunta. Lembra do que a dica que tia sempre diz? Letra maiúscula e ponto final. E se são duas perguntas, duas respostas, certo? Letra B. É possível observar elementos construídos pelos seres humanos? O que aqui nessa paisagem foi construído, feito pelas mãos do homem? Aí vocês vão responder duas perguntas aí. É possível observar? Sim. Quais são esses elementos? Aí vocês vão e escrevem. C. A fotografia retrata elementos de 2 bairros do Rio de Janeiro. Quais são eles? E acabou de dizer quando o tia falou da imagem, certo? D. Em sua opinião, essa fotografia retrata uma paisagem? O que é que vocês acham? Essa imagem aqui, ela retrata uma paisagem? Por quê? E aí vocês vão pensar nos elementos que tem, certo? Diversos elementos que podem compor essa paisagem. Aí vocês vão responder. Se sim, o porquê. Caso não, por quê, certo? O que é uma paisagem para você? Para você, o que é uma paisagem? O que é que tem que ter numa paisagem? Lembrando que vocês podem responder aqui no livro, ou se vocês quiserem mais organizado, e aí aqui não deu para colocar a resposta, vocês podem responder no caderno. Lembrando de fazer o cabeçalho, colocar a página no caderno de geografia, tá bom? Vamos passar a página. Paisagem e seus elementos. Vamos lá. Os elementos que a gente vê na rua, ao redor da nossa casa, perto da nossa escola, em todos os bairros, na cidade, quando a gente viaja, que a gente observa, a gente vê o quê? Vários elementos, não é isso? Elementos que podem ser aqueles construídos pelos homens, que é o quê? Casa, carro, barco. Que outros elementos? Algumas construções também além de casas, certo? E quais são aqueles que são criados pela natureza? Foi aqueles que Deus fez, que foi criados por Deus pela natureza. E aí são árvores, flores, o céu, o mar, o sol, tudo que a gente vê que não teve a mão do homem, certo? Aí aqui tem duas crianças e eles estão pensando. A menininha está mostrando os elementos culturais, os elementos que foram construídos pelo homem. Ó. Como a tia falou, casa, prédios, ruas, pontes, certo? E plantações são exemplos de elementos culturais. E elementos naturais são sol, nuvens, árvores, morros, rios, cachoeiras, areia, o mar.
entre outros, que a tia citou alguns, certo? Árvores, flores e outras plantas são elementos naturais, apenas quando nascem espontaneamente. Por isso que quando a tia se referiu a plantações, foi se referindo à construção do homem. Por quê? Ele foi lá, cavou a terra, plantou e a planta nasceu. Mas teve a colaboração do homem. Diferente de uma floresta, de uma montanha, de algo que a planta por si só, caiu uma semente da árvore, ela ali brotou, germinou e cresceu e se desenvolveu. Ali não teve a mão do homem, certo? E aí, diante de tudo isso, a gente pode perceber o quê? Os cheiros, os aromas, os sons, as cores. Várias coisas que fazem a gente dizer qual é o elemento que a gente está escutando. Se a gente escuta sons de animais, faz parte daquela paisagem. Pelo som do animal, a gente vai dizer se são animais da fazenda, se são animais que vivem em casa, se são animais selvagens. E aí, se a gente escuta o som da chuva, elemento natural, o som de uma torneira ligada, o som do vento soprando, entre outros, certo? Além de sensações, temperaturas e texturas também, certo? Movimento de pessoas, animais, veículos também fazem parte da paisagem. Tudo isso compõe uma paisagem, certo? A paisagem que observamos pois podemos percebê-los em nossos sentidos. E quais são os nossos sentidos? O tato, a audição, o olfato, o paladar, certo? Todos esses favorecem para a gente perceber uma paisagem. Passando para a página 4. Atividade. 1. Organize as sílabas e encontre o nome dos sentidos que nos ajudam a perceber o espaço ao nosso redor. Vamos lembrar um pouquinho aí os órgãos do sentido. E aí? O ouvido. Como é o nome desse órgão do sentido? E o ouvido serve para quê? B. E aí, esse nariz, como é o nome desse órgão do sentido? E ele serve para quê? Então, vocês vão, além de desembaralhar as sílabas, vocês vão dizer para vocês mesmos, para vocês saberem qual é a função de cada um, certo? O C é uma boca. A boca serve para quê? Então, como é o nome desse órgão? D. Os olhos, eles servem para quê? Qual é o órgão do sentido? A mão. A mão serve para quê? E aí, como é o nome desse órgão do sentido? Certo? Vocês vão desembaralhar as sílabas e formar as palavras, certo? 2. Pega um lápis de cor do que vocês gostam, para a gente poder fazer essa atividade, certo? Pinte as frases corretas. A. As paisagens são formadas apenas por elementos da natureza? Quando a gente viu aquela paisagem naquele texto dos bairros do Rio de Janeiro, só tinha elementos da natureza? Então, será que uma paisagem é composta só por elementos da natureza? B. Paisagem é tudo aquilo que podemos ver e perceber ao nosso redor? C. Podemos conhecer diversas paisagens por meio de passeios, fotografias e obras de arte? D. As paisagens são formadas apenas por elementos construídos pelos seres humanos? E. Os elementos que você vê no trajeto de casa até a escola fazem parte da paisagem. Então, diante disso, qual dessas é a alternativa correta? Que realmente a gente consegue perceber e entender que ela está coerente ao que a gente está vendo agora, que a gente viu, certo? Próxima página, página 5, certo? Terceira questão. Completa o esquema com as palavras do quadro. Aí tem um quadro com várias palavras, ó, naturais, construções e plantações, paisagem, morros e rios, e culturais. Então, vamos lá. Primeiro quadro. Aí tem assim, tudo aquilo que podemos ver e perceber ao nosso redor se caracteriza por ser uma. Aí vocês vão procurar a palavra e vão escrever. Aí isso, que vai ser a resposta, se divide em 2.
elementos construídos pela natureza e elementos construídos pelo ser humano. Os da natureza, eles são o quê? Exemplos. E os construídos pelo homem são o quê? Exemplos. E aí vocês vão preencher esse quadro de acordo com as palavras que estão acima, certo? Quarta questão. Imagine que você está de frente para esta janela. Olha que janela linda. Se a gente estivesse podendo sair de casa e ir para uma cachoeira dessa, ia ser maravilhoso. Observando essa paisagem. Eu ficava o dia todinho olhando para essa paisagem. Não sei vocês, mas a tia gosta muito da natureza. Vamos lá, passar a página e ver o que é que a gente pode responder e extrair dessa imagem. Página 6. Que elementos você vê na paisagem? Aí, volta lá para a paisagem. Que elementos a gente pode ver nessa paisagem que a gente está observando nessa janela? Aí vocês vão e respondem. Letra maiúscula, separa por vírgula os elementos, ponto final. B. Que sons você pode ouvir? Que sons será que a gente pode ouvir? E a tia vai colocar o som das naturezas para vocês poderem escutar e perceber durante a realização da atividade, certo? Após a tia colocar a videoaula, a tia vai colocar os sons da natureza, tá? Para vocês perceberem os sons. E aí vocês podem colocar na hora que vocês estiverem fazendo essa questão. E aí, letra maiúscula, ponto final. C. Que cheiros você pode sentir? Num lugar desse natural, onde tem água, tem árvores, tem muitos outros elementos, o que é que a gente pode sentir de cheiro? D. Que sensação você pode ter ao tocar na água? Como é tocar na água de uma cachoeira? A mesma coisa da gente lavar as mãos na torneira, botar a mão na torneira, numa bacia? Então, aí vocês respondem. Essa resposta é pessoal, do jeito de vocês, tá certo? E a atividade é só até aqui, tá bom? E aí vamos para a atividade da folha, atividade de casa. Pra gente revisar um pouquinho o que foi que a gente aprendeu hoje, tá bom? Então, atividade complementar de geografia. Use esses códigos para identificar os elementos da figura abaixo. Paisagem natural, vocês vão pintar de verde. Floresta, entendeu? Construção do homem, pintar de marrom. Então, aqui, ó, tem uma bolinha nos prédios. Os prédios são o quê? Elementos construídos pelo homem ou uma paisagem natural? E a montanha? E o rio? E esse túnel? As árvores? Essa fábrica? A plantação? E aí tem uma ponte? Uma rua, um ninho de passarinhos, tem a cerca, o carro, tem um riozinho, aí uma cachoeira, certo? Tem uma florestazinha aqui também com várias árvores. E aí vocês vão pintar de acordo com o que está pedindo. Pega logo os dois lápis, marrom e verde. E aí o que vocês encontrarem de natural, pinta de verde. E o que encontrar de construído pelo homem, pinta de marrom. Combinado? Vamos lá. Hoje a gente também vai ter aula de artes. E como a gente às vezes tem um pouco de dificuldade para entender esse livro, aí a tia resolveu fazer o seguinte. A tia também vai ler e explicar a atividade de artes através da videoaula, certo? E vamos lá. Capítulo 3, que é o terceiro bimestre do livro de artes, tá bom? Então vamos lá. Página 36 e 37. A nossa rua, espaços de exposição. E aqui tem, ó, vários lugares que está exposto obras de arte. Quem aqui já foi em um museu? A tia já foi num museu. E no museu, vocês já foram? E no museu tem o quê? O que é que a gente pode encontrar no museu? Certo? Aí aqui, ó, tem a aranha escultura e na Espanha, no museu. Na Espanha. Olha que aranha legal.
Eu teria medo se eu visse uma aranha desse tamanho. Vocês teriam? Eu teria. Aqui, ó, tem vários fuscas coloridos. Olha que legal. Troca-troca. É um museu lá em Minas Gerais. Aqui, ó, essa parede bem grande, ó. O grafiteiro Eduardo Cobra, no Rio de Janeiro. Olha que lindo. Mostrando a nossa cultura indígena. Bem legal, né? Tem a cultura indígena, a cultura africana. Olha só, várias culturas, hein? Muito interessante. E aqui tem algumas obras de artes. Tem o artesão, tem as pinturas, certo? Dos artistas. Aqui é um exemplo de Leonardo da Vinci, que é Mona Lisa. E aí também tem as esculturas, ó. Olha, de vários pensadores. Muito legal. É as crianças visitando. Eu nunca fui num museu desse tamanho. O museu que eu fui é bem menor. Mas também é um museu e é muito interessante a gente observar e ver o que é que tem no museu. Página 38. Como seria a sua galeria de arte? Você agora vai abrir e fazer uma exposição das suas obras de arte. Então aqui tem 4 molduras para você desenhar o que é que você queria mostrar na sua exposição, numa galeria de arte. E aí você iria desenhar e completar, certo? É essa atividade, tá bom? Tia vai mandar algumas imagens aqui no finalzinho da aula, com o quê? Com imagens de museus e de obras de arte, tá certo? Para vocês se inspirarem um pouquinho e fazer. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi muito bom estar com vocês e até amanhã.